o modelo de agricultura de subsistência, considerada um tipo de agricultura familiar. Foi feito pelos alunos de Medicina Veterinária da Universidade do Estado da Bahia, Campus 9, para a disciplina de Sociologia Rural. Você sabia que os pequenos agricultores são os responsáveis pelo abastecimento de 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros? A agricultura de subsistência é um tipo de agricultura familiar que é praticada principalmente em países da África, América Latina e Ásia e abastece 1/3 da população mundial. No Brasil, milhares de famílias vivem por meio desse método, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Esse tipo de agricultura é muito forte, porém enfrenta grandes desafios, desde a produção até a comercialização dos produtos e, em alguns casos, na posse de terra da propriedade. É a agricultura de pequenos e médios produtores agrícolas que faz a diferença na hora de pôr a comida na mesa dos brasileiros. A importância desse setor na economia pode ser medida pela produção de 70% dos alimentos consumidos no país. Isso significa 10% do PIB, o Produto Interno Bruto, que é de 4,5 trilhões de reais. Esse contexto engloba a agricultura de subsistência e familiar, sendo 40% da população economicamente ativa e cerca de 14 milhões de trabalhadores. Por definição, a agricultura de subsistência tem como objetivo a produção de alimentos para garantir a sobrevivência do agricultor, da sua família e da comunidade em que está inserido, visando suprir as necessidades alimentares das famílias rurais. É feita geralmente em pequenas propriedades, chamadas de minifúndio, com pouco ou nenhum recurso tecnológico. Os instrumentos agrícolas mais usados são enxada, foice e arado, e em alguns casos são utilizados tratores ou outro tipo de maquinário na produção. Os principais produtos cultivados são arroz, feijão, batata, milho, mandioca, frutas e hortaliças. O excedente gerado por esse método costuma ser comercializado ou trocado por outros produtos, para que, além da alimentação básica familiar, auxilie também na renda mensal da família. Fomos até o povoado de Barreiras, chamado Baraúna, e lá encontramos a Dona Norma, agricultora familiar e criadora de animais, que nos contou um pouco sobre sua vida e como funciona a rotina da sua propriedade. Eu sou Norma, já faz uns 6 anos que a gente está aqui e trabalhamos com... Nós criávamos bastante frango, mas desistimos, é muito difícil de vender na época que estão prontos. E agora só temos as galinhas ponhedeiras, mas também são poucas. E cultivamos coco, a gente planta milho para fazer pamonha, só que nós não fizemos, a gente vende o milho verde. E tem algumas cabeças de gado, é o que a gente cultiva aqui. Nós viemos do Rio Grande do Sul, já faz 29 anos, mas nós tínhamos comércio na cidade. Trabalhamos 16 anos com comércio. E nossas famílias são de agricultores lá no sul também. A gente já vinha de lá trabalhando com agricultura. Isto. A gente plantava bastante mandioca no início aqui, só que também se tornou uma coisa inviável, porque era muito barato na época. Vender uma caixa de mandioca por R$20, tem nem cabimento. Então a despesa ficava muito maior do que a venda, né? E ainda tu não consegue pagar ninguém, porque se tu for pagar é mais difícil ainda. Então nós mesmos que fizemos. Meu marido que mais fica aqui. Nessa parte que a senhora planta, existe um ciclo de preparar o solo? A senhora tem um custo para preparar ou não? Você faz um ciclo? Porque agora a gente tem muito pouco para plantar. Uhum. Só sobrou, acho que deve ter menos de meio hectare, que a gente planta o milho mais para ter a palha para dar para o gado. Uhum. Mas quando precisa preparar a terra, ele paga alguém com a máquina. Isso. Tá. De maquinário, a senhora tem essa máquina alugada, tem outras máquinas que a senhora usa na propriedade? Não, só aluga quando precisa mesmo. Porque não é necessário, né? Não. Pode ser que com o tempo a gente precise para pulverizar os cocos, mas agora ainda está baixo, então dá para a gente trabalhar manual. Mas no momento, quem sabe mais para frente vai precisar para poder trabalhar, né? Além de grande produtor agrícola, o Brasil também é o maior consumidor de agrotóxicos do planeta. Porém, na agricultura familiar, geralmente não são aplicados agrotóxicos nem produtos químicos. Os alimentos são considerados de alta qualidade e muito mais saudáveis. Perguntamos à Dona Norma se a mesma costuma utilizar agrotóxicos na sua plantação.
a gente está procurando não usar. Porque a gente quer fazer o mais natural possível, né? E então, tirando tudo. A gente usa para pulverizar os cocos óleo de ninho, óleo de algodão, calda de fumo, que a gente mesmo prepara. E as frutas assim também. As frutas também. Esses produtos que a gente está procurando usar para não usar essas outras coisas que prejudicam a saúde. Os ovos também. As nossas galinhas são tratadas, a gente faz a ração, somos nós mesmos que moemos o milho, a gente compra o farelo de soja e tem um núcleo, mas a gente não coloca a quantidade que é para a galinha todo dia. A gente coloca no caso da galinha que vive na gaiola, né? Que ela precisa dessa suplementação porque ela não tem o bichinho para comer, não tem a plantinha, então ela precisa de suplementação então mineral. A gente faz a ração, quanto menos produtos industrializados a gente colocar, melhor. O que não pode faltar é o cálcio, porque senão ela não bota de... Mesmo a quantidade de casquinha que a gente torre e dá para elas não é suficiente, então a gente repõe com cálcio. A água do povoado é fornecida através de um canal e distribuída para os moradores por um período de tempo limitado. Dona Norma nos explicou mais detalhadamente como funciona essa distribuição. A água, a gente tem uma taxa mínima. Eu não sei ao certo quantos litros por semana a gente tem direito. Então, para pagar a taxa mínima, né? E consumir além... aí você paga mais. Mas geralmente a gente tem... Eu acho que agora são 12 horas de água por semana. E aí a vazão é pela comportinha que lá eles abrem e fecham e aí dá a vazão para esse tempo de irrigação. Isso, eles têm a quantidade de litros que passa pela comporta. Para cada propriedade tem uma comporta? Para cada propriedade tem uma comporta. Tá. E as que não estão usando, elas são trancadas, elas são chaveadas para ninguém mexer. E eles fornecem essa água, graças a Deus até hoje, a não ser quando teve algum problema no canal, nunca faltou água para dizer que não teve como molhar. E o que a gente planta aqui, dá. Então, se a gente souber aproveitar, é bom. Água. Apesar dos benefícios do modelo agrícola familiar, existem também as dificuldades. Pequenos produtores nem sempre possuem condições de mecanizar o cultivo. Além disso, a baixa renda, a burocracia para conseguir crédito e empréstimos e, muitas vezes, o baixo índice de escolaridade e educação são alguns dos impeditivos. Essas desvantagens se tornam empecilhos para quem depende desse método para a sobrevivência. Você teve algum incentivo ou você fez como uma partir do seu conhecimento? Não, nunca tivemos incentivo de nada. E a gente foi fazendo conforme a gente aprendeu isso. Vocês são ligados a algum sindicato, alguma cooperativa? Não. Aqui em Baraúna não. Tem essa da irrigação, que é da água aqui. Fornecida pela prefeitura, pelo estado? É Codevasf? É Codevasf, então. Após a visita à propriedade de Dona Norma, ela nos acompanhou até a propriedade do seu Acilon, de 41 hectares, também localizado no povoado de Baraúna, onde há 40 anos ele, juntamente com seu pai, faz agricultura de subsistência e a criação de gado de leite da Arencerra. Pedimos para que seu Acilon nos contasse um pouco sobre a sua história e os tipos de criação que tem. Sou Acilon, eu comecei aqui a trabalhar nessa roça aqui, na época eu tinha 10 anos. A gente começou com 2 vacas de leite. E aí fomos plantando melancia, e aí a gente foi comprando mais gado, né? Eu sei que foi assim, muito difícil o início, mas hoje eu já estou com 40 vacas de leite. Entendeu? Resumindo, o gado todo, são 150 cabeças que eu já tenho aqui na roça. E a gente trabalha com peixe também. A gente tem uns 10 mil peixes no tanques. E o leite eu vendo na cidade, né? Eu tiro o leite aqui às 5 horas da manhã, às 7 eu pego a moto, vou para a cidade vender o leite. 10 eu estou de volta e vou plantar as roças, que eu planto milho e feijão para vender verde também. O senhor vive exclusivamente da propriedade? Exclusivamente daqui, No início foi assim também? O senhor vivia exclusivamente da propriedade? Toda a vida eu vivi daqui.
os tipos de animais que o senhor cuida aqui? Eu tenho só gado, né? Porco e peixe. E o restante, galinha, essas coisas? É Sim, mais galinha também. É mais o consumo, o senhor faz só venda pra também, consumo, não? É só mais para consumo, galinha né? é só para consumo. Atualmente, seu Acilon possui 40 cabeças de gado de leite, em que o leite produzido é vendido por ele de porta em porta e também fornecido à cidade quando necessário. Os porcos presentes no local são poucos e são para consumo próprio, assim como as galinhas. Há no local 3 criadouros de peixe, que são alimentados todos os dias e vendidos na própria propriedade. Quanto ao uso de máquinas na propriedade, seu Acilon possui uma maior variedade. Né? A forrageira que faz a ração lá na roça, a carreta que traz a ração para o coxo das vacas aqui, e a parte manual é o pessoal que trabalha comigo que faz, né? Que faz a limpa do milho, que corta o milho, e a cana, tudo isso a máquina colhe lá na roça. A gente já traz pronto para casa. A queixa da pouca quantidade de água fornecida para os moradores também está presente na propriedade do seu Acilon, pois torna a vida desses agricultores ainda mais difícil, principalmente pela necessidade da água para a manutenção do local. Como é o fornecimento de água? Aqui, antigamente, era 2 dias. Por semana, por mês? Por semana. Por semana. 2 dias. Hoje é só 1 e pouco. E essa água é paga? E muito cara. O senhor tem tido prejuízo por algum motivo aqui, assim, tipo, pelo fornecimento de água, se foi interrompido, por uma seca mais extensa, por uma questão de faltar alguma adubação no solo? Tem algum tipo de prejuízo? Assim, O único prejuízo maior aqui só a água que está faltando. Essa água que não é suficiente, né? Porque no meu caso aqui tinha que ser 2 dias de água. Aí eles estão colocando só 1. Para finalizar, perguntamos a seu Acilon se o mesmo já recebeu algum tipo de orientação técnica feita por algum órgão público, sindicato ou cooperativa na sua propriedade. Orientação nenhuma. Às vezes que ainda pinta por aqui a DAB, mas só para prejudicar, né? Porque vem saber de vacina, disso e daquilo, que sabem que a gente anda tudo certinho, mas eles vêm fazer perguntas dessas coisas. Mas órgão assim, para dar uma força, nunca apareceu. Até o banco, né? Se for fazer um financiamento, é uma coisa tão difícil, né? A gente não consegue fazer um financiamento. O senhor já tentou fazer financiamento e não Várias consegue? vezes já tentei e não consegui. Tanto é que hoje eu não quero mais. Porque eu tentei assim quando era mais difícil, hoje ficou mais fácil, então não precisa mais, né? Que tipo de ajuda você acha que seria assim, prioridade, mais importante? A gente está na época de eleição, né? A coisa melhor era se tivesse assim uma empresa que comprasse as coisas aqui, né? Que fosse honesta e que comprasse as coisas da gente aqui, para a gente não precisar estar saindo para vender fora e tal. A prefeitura podia implantar algum programa de pegar o material aqui e fornecer, como tipo merenda peixe, escolar, tipo peixe, alguma forma dessa forma. Eu acho que seria uma ajuda grande que a prefeitura da cidade poderia fazer. Sim. Encontramos a propriedade da família de Márcio Rodrigues, também no povoado de Baraúna, onde são cultivados alface, rúcula, tomate, milho, mandioca, melancia e muitos outros alimentos. É Marcos Rodrigues Barreto, eu sou agricultor, trabalho na agricultura familiar, planto hortaliça, verduras em geral, tudo para o comércio nas feiras livres, em algum mercado. Quem trabalha com você aí? Trabalha meu irmão, minha esposa, a esposa do meu irmão, minha mãe, meu pai, a família toda. Em Luiz Eduardo Magalhães, a realidade não é diferente. Visitamos a propriedade do seu Elisvando, que morava em Quixabeira, no centro-norte baiano, e veio até Luiz Eduardo à procura de melhores condições de vida. Eu me chamo Elisvando, vim de Quixabeira, da Bahia. Aí cheguei aqui em Luiz Eduardo caçando trabalho, que lá era muito seco, ninguém dava para viver. Lá tem roça, tem tudo lá, umas 2 rocinhas, mas não dá para viver lá. Aí eu vim para aqui, conhecer aqui. Tem 8 anos que eu cheguei aqui, conheci, me ajeitei por aqui e nunca fui lá. E aí adquiri essa terrinha aqui, que não é minha, mas estava abandonada, sobra do governo. Coisa do governo, né? É para ser da gente. Aí agora eu também deu muita renda do governo.
Atualmente, além do gado de leite e corte, seu Elisvando também possui criação de ovelhas, porcos e galinhas, e ainda tem plantações de mandioca, milho, feijão, cana-de-açúcar e o capim, que serve de alimento para o gado. Mas nem sempre foi assim. Encostei assim na beira dos matos, aí comecei aqui. Aí comecei a comprar umas vaquinhas, cerquei essa terra. Tinha essa terrinha aqui abandonada. Aí A terra não... era limpo, não tinha Era nada, limpo? aqui não tinha nada. Nem um pau de cerca não tinha, todo pau aí foi que eu comprei. Aí eu comecei, cercando e tal. Com o tempo, né? O tempo passa rápido. O tempo foi passando, eu comprando mais gado, e vai. O que eu queria resumir é isso. De eu viver assim, comendo do que eu produzi. Galinha, porco, gado, matar um boinho daquele, botar na frente, matar uns 4 carneirinhos, 3, 4 galinhas e viver aqui, só disso aí. Eu queria fazer uma aposta, mas ele ali, pra eu passar um ano sem ir na rua, sem depender de nada de rua. Ou é bom, né? Eu passo um ano aqui sem depender de nada de rua. Então o açúcar eu faço da mesma cana.